Então, senhores, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Rava Albuquerque e tenho 35 anos, sou aqui do estado do Rio de Janeiro e gostaria de mostrar, através desse vídeo, um pouco do meu operacional aqui, como que eu tenho visto o mercado, né? Como que eu tenho aprendido muito e gostaria de compartilhar aí com vocês, né? A forma que eu tenho enxergado tudo isso aqui, porque tem um ano, né, que eu opero, já fez um ano, e a princípio eu comecei nas opções binárias, eu achei que ali seria realmente o mercado financeiro, não que não seja, mas não era o que eu queria, né, quando eu descobri a bolsa, as operações no mini índice, as operações em ações, que em um próximo vídeo eu posso explicar também, algumas operações que eu faço dentro de ações. E realmente aqui eu tenho me encontrado devagarinho, tenho achado o meu modo operacional. O que eu faço aqui basicamente é baseado em preço e volume. E o que eu estudei e estudo muito ainda através do método do raio-x preditivo. Foi através deles que eu me aprofundei um pouco mais, não que eu seja extremamente conhecedor, mas eu busquei e busco ainda conhecimento sobre preço e volume. E nessa busca por conhecimento, eu soube, né, que essa metodologia de preço e volume, na realidade, foi um cara chamado Richard Wyckoff que desenvolveu isso. E esse cara aí foi o cara que eu fui buscar o que ele ensinava sobre acumulação, distribuição, enfim, mas isso aí fica para outro vídeo. Pregão de hoje, dia 17/12, o mercado abriu nessa região aqui, né? Hoje foi a mudança do contrato do índice, então o mercado abriu nessa região. O índice ele já está em níveis assim bem altos. A gente já está batendo já 118 mil pontos aqui. E especuladores especularam, né, vamos dizer assim, que o mercado bateria 14 mil pontos, depois disso ia despencar. Essa é uma questão que a gente não. É difícil, né, ficar encontrando topo. Isso é uma das coisas que eu aprendi e vou explicar aqui no vídeo. Mas vamos lá. O mercado abriu aqui, né? Mostrar as minhas operações de hoje. O mercado abriu nessa região aqui e ele subiu. Essas linhas marcadas aqui, eu já deixo elas marcadas baseadas em volume financeiro. Então eu opero usando os histogramas, né? Espera aí que acho que eu aumentei demais aqui. Eu opero usando os histogramas, que são basicamente o que o raio-x ensina, e volume. Eu gosto de usar o volume financeiro. Voluminho, cadê você? Aqui, achei. Volume financeiro. Então o mercado abriu aqui, ele logo cedo bateu aqui nessa região, barra vermelha, barra laranja, e aqui eu vou acompanhando, né? Não faço nada por enquanto. Só que aqui nesse momento, esse é um dos, diria assim, um dos gatilhos que eu gosto quando formo uma barra como essa, indicando aqui uma atuação de vendedores nessa região. Eu aguardo um candle seguinte subir, né, para vender. O meu stop, a princípio, ele fica por aqui mesmo. É isso mesmo. Aqui é uma região perigosa de trabalhar, então
Se eu tomo risco na venda aqui, o meu stop é curto, porque aqui ainda tem movimentação financeira muito alta. Então, para falar a verdade, eu nem gosto muito de entrar aqui, mas algumas vezes eu entro. Após isso, o mercado faz aqui um candle de baixa e depois ele forma um candle indicando que vai. Mas quando ele não vai e volta e forma esse candle aqui, eu encerro essa operação porque eu não me sinto seguro. Espero o mercado avançar. Veja aqui que o mercado sobe, né? Rompe ou quer romper o topo aqui, não sei. E eu aguardo. Nesse momento aqui eu aguardo. E aqui eu fico observando o mercado andar. Barra branca, barra azul, é um volume baixo, né? Nesse momento. E aqui eu tomo risco na venda. Por que que eu tomo risco na venda aqui? Porque ele fez esse topo mais alto e não conseguiu ir embora. Então aqui eu enxergo, para mim, eu enxergo aqui uma exaustão no movimento. E aqui eu tomo risco na venda. O mercado vai trabalhando, vai, forma essa barra aqui amarela, com volume aqui acima da média, um volume elevado. Só que logo em seguida ele forma uma barra de retorno. Porém, eu vou explicar uma coisa aqui que eu enxergo nas minhas operações. Quando uma barra dessa é formada, eu observo, isso para mim é muito importante. Eu observo que aqui, não só pela coloração dela, que ela está amarela, mas sim por esse detalhe que eu vou falar aqui, ó. A barra ela abre aqui, ela inicia aqui, e se vocês repararem, ela não tem nenhum pavio mínimo para cima, ela não tem nada. Isso aqui para mim representa que os vendedores entraram desse ponto e daqui para baixo eles empurraram o mercado, eles não deram chance alguma para que os compradores entrassem em momento algum aqui nessa parte. Então, nesse momento, se eu não vender antes, nesse momento aqui eu tomo risco na venda. Mesma coisa. Eu espero a barra finalizar, ela fechou aqui embaixo. E eu espero a barra seguinte pelo menos testar aqui 50% dela, metade dela aqui. Pelo menos a metade vim fazer um teste. Por aqui mais ou menos. Por aqui eu tomo risco na venda. Se ela vem um pouco mais acima, eu tomo risco na venda mesmo assim e coloco o meu stop acima das regiões aqui que trabalhou. E aí deixa o mercado trabalhar. Mas como eu já tinha entrado aqui nesse ponto, esse ponto onde tem o triângulo aqui foi a minha venda. Mas aqui nesse doji aqui, ó, eu vendi. E aí o mercado vai trabalhando, eu deixo o mercado seguir, né? E o meu alvo seria essa região traçada aqui, nessa linha amarela. O mercado vai, volta para testar ainda a região. Isso aqui é mais um teste que ele faz. Aqui mais um teste. Porém, ele é totalmente ignorado. Vai, barra para baixo. E aqui ele rompe com muita força. Nesse momento aqui eu percebi a força, eu confesso que eu mexi o meu take. Eu trouxe meu take mais para baixo. E coloquei o meu take mais acima aqui, o mercado pegou meu take. E atingiu a próxima região. Como eu não trabalho com mais de um contrato, eu ainda estou na caminhada da evolução, aquela coisa toda, eu estou me policiando para não ficar dobrando a mão, não ficar com ganância, para que eu possa evoluir e atingir uma consistência, né? Então não adianta dobrar contrato se você ainda não tem consistência nem financeiro para isso. Então eu trabalho dessa forma.
Se eu trabalhasse com mais de um contrato, aqui seria primeiro alvo e aqui seria segundo alvo, nessa região. Como eu trabalho com um só, eu prefiro garantir o financeiro, né, o valor que eu fiz no bolso, na conta, do que ficar dando espaço aí para o mercado voltar todo na minha cara. E realmente foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu vendi aqui, encerrei a operação aqui, mas geralmente quando eu vejo que está muito favorável, eu costumo trazer o meu stop para o 0 a 0 e deixar o mercado andar. O mercado foi, e aqui o mercado rejeitou todo o movimento que foi feito de baixa aqui. Se a gente reparar, tem um volume financeiro muito alto aqui, ó, nessa região que desceu, um volume financeiro muito alto. Porém, tem um volume financeiro maior ainda na subida. Então, eu entendo que isso foi uma rejeição muito forte do movimento. Porém, aqui eu confesso que a minha cabeça ainda estava na venda. Só que eu aguardei. Eu esperei, aguardei. Geralmente quando o mercado, eu tenho aprendido isso, quando o mercado faz certos movimentos bruscos, tantos pontos para cima ou tantos pontos para baixo, ele tende a lateralizar para depois continuar na direção que ele está com maior força. E foi o que ele fez aqui, ó. Ó, ele entra dentro de um caixote, que é um range, né? A gente chama de range, conhece como range. E aqui eu falo que é um caixote, porque ele entra aqui, ó, eu traço aqui, eu identifico as extremidades do range e traço um caixote. Uso muito a expansão de Fibo. Quando eu percebo um movimento desse, estou reduzindo o zoom aqui para poder explicar. O mercado ele veio com muita força para baixo. Muita força para baixo. Porém, o mercado deu uma resposta que, ao meu ver, foi mais forte ainda. Aqui ele formou um padrão V. Quem opera fluxo sabe. E aqui o que eu procuro observar? Eu tenho uma pernada de baixa. E aqui eu tenho uma pernada que responde de alta. Eu procuro dessa pernada aqui traçar a retração de Fibo. E aí eu identifico que uma região importante vai ser essa aqui, entre 38, 50 e 61.8 de Fibo. E aqui eu fico atento. Vou colocar o preenchimento aqui. Vou excluir aqui o Fibo que eu já tracei. E aqui eu fico atento nessa região. Aqui eu ainda estava com um viés na venda. Porém, quando eu coloquei aqui e tracei, eu lembrei disso. Vi que o mercado estava sem força para romper isso aqui. E o que eu procuro aqui? Eu procuro um gatilho de entrada. Que possa favorecer o lado do movimento. Lembra quando eu falei, quando o mercado faz um movimento muito forte, lateraliza, ele tende a seguir na direção do movimento dele? Foi o que aconteceu aqui. Ao invés de vender, eu comprei. Então, eu procuro um ponto, mais um detalhe aqui que eu expliquei anteriormente. Esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ó. O que eu percebi nele? Eu percebi nele que ele teve fechamento bem próximo da sua máxima aqui, ó. Isso aqui representa para mim muita força de compra. E embaixo aqui, ó, deixa eu tirar esse, deletar aqui. Embaixo dele aqui, ele não tem pavio. Mesma situação lá do início do vídeo. Os compradores entraram nesse ponto, não deram chance alguma para os vendedores fazer pavio e empurraram para cima. Então, para mim, isso aqui é um gatilho para eu poder entrar na operação dessa.
Comprei aqui, mesma coisa, eu espero o mercado recuar um pouquinho, fazer um teste, e aí eu compro nesse teste. O meu stop fica curto e muito bem protegido. Antigamente eu colocava o stop abaixo desse candle aqui, porque já é segurança, os compradores não permitiram que os vendedores nem aparecessem aqui. Então eu já colocava o stop aqui. Mas para ter um stop mais técnico, né, eu tenho colocado o stop abaixo, né, dessa região aqui que ele fez fundo. E daqui a minha projeção desse alvo é a projeção de Fibo. Eu costumo usar muito isso aqui também. Clique aqui e clique aqui no fundo. Ele vai me dar a projeção do meu alvo, o possível alvo lá em 100%. Foi aqui, ó. Porém, nem tudo são flores, né? Às vezes a gente projetar é muito lindo e o mercado, ele muitas vezes ele atinge o seu estudo, a tua projeção, o teu alvo, mas não é do jeito que você quer. Ele não vai direto. Às vezes ele demora um pouquinho, lateraliza, faz topos e fundos. E foi o que aconteceu aqui. Eu entrei na operação aqui, eu tinha já uma região de topo aqui atrás, que é essa região aqui, ó. Eu tinha uma região de topo. Então eu coloquei o meu take aqui. Eu trabalho com um contrato. Meu take não, eu encerrei a operação. Eu trabalho com um contrato, como eu já falei. Então eu prefiro garantir o financeiro do que ficar arriscando. Minha entrada foi aqui. O alvo final seria aqui. Porém, uma parcial, para quem trabalha com 2 contratos ou mais, né? Mais de um contrato, a parcial seria aqui, na região de topo, que foi onde eu saí. Tanto é que após eu sair, vocês repararem aqui, ó, o mercado, após eu sair, ele fez 2 candles aqui, demonstrou muita briga, né, entre compradores e vendedores aqui, ó, nesse momento. Então ele quase veio aqui no meu ponto de entrada, eu já tinha saído da operação. Se eu colocasse no 0 a 0 aqui, eu ia ser quase estopado, mas não estopado. E depois ele vai embora. E pode ver que quando ele atinge aqui a região que eu marquei, ó, existe uma lateralização, existe uma briga aqui. E após isso o mercado vai embora. Essas foram as minhas 3 operações, né, iniciais no dia de hoje, na conta real. Então, depois que o mercado atingiu esse topo, mesma coisa, eu identifico aqui um range e aqui eu procuro a falta de algum gatilho, falta de fluxo, falta de oferta, demanda, alguma coisa. Aqui eu entrei aqui, né, fiz uma operação aqui, eu já fiz no simulador. Fiz uma operação aqui, onde eu vendi. Depois o mercado andou, ele foi, testou e quis romper, mas não rompeu. Quando o mercado não rompe, eu ponho meu stop no 0 a 0 ou com 10 pontos ali, só para pagar a corretagem mesmo. E aqui mesma coisa, eu fui estopado aqui e logo eu enxerguei aqui a força na compra, né, para romper o movimento. E aí eu comprei aqui, eu inverti a mão praticamente. Eu saí de uma operação para abrir outra aqui, ó. Eu comprei, abri a operação, mercado andou, foi lá em cima. Porém, eu subi o meu stop. Quando eu vi essa barra vermelha, eu subi. E eu fui trabalhar e tal. Tava trabalhando. Depois, quando eu voltei, ele tinha me estopado. Essa outra operação aqui, eu fiz mais uma operação aqui. Vendi aqui. Encerrei aqui.
simulador também. Aí o que acontece? Trade da emoção. Aqui eu fiz um trade da emoção. Eu saí do simulador e fui para a conta real. Eu enxerguei essa oportunidade. Região certa, porém no time errado. Eu vendi aqui. E eu não estava disposto a arriscar mais do que um stop aqui acima da barra vermelha. Então eu vendi aqui e coloquei meu stop aqui em cima e fui estopado. Porém, eu vi a congestão aqui nessa região. E aqui eu também uso Fibo nessas regiões. Eu pego a projeção dessa pernada aqui, ó, que rompeu, e enxergo aqui a região de Fibo. Aqui nessa região, o mercado ou vai romper ou vai voltar e continuar sua direção. Foi o que ele fez. Então, eu deixei a emoção de lado, aguardei o momento certo, e quando o mercado fez essa virada aqui, que não teve força para romper, aí eu posso explicar em um outro vídeo alguns gatilhos de entrada que eu uso, ó, pavio. Quando eu reparo muito pavio em certas regiões, para mim já liga um alerta. Ó, pavio aqui, mais pavio aqui, ó. Isso aqui para mim é muito importante. E aqui eu tomei risco aqui na venda. Vendi nesse ponto. Vendi aqui. E essa sim, essa operação o mercado pegou meu take. Eu coloquei o meu take aqui embaixo. Meu take estava aqui. É por isso que vocês estão vendo aqui um take uma saída tão majestosa assim. Isso aqui só é possível com take. Porque foi muito rápido esse movimento. O mercado desceu aqui, ó, quase 200 pontos, 170 pontos numa violinada aqui. Então eu estava vendido aqui, meu take estava aqui embaixo. Tanto é que a operação ela foi encerrada e o mercado só chegou aqui, sei lá, 5 segundos depois. Tamanha foi a volatilidade. E aí por aqui eu encerrei meu dia. Eu não fiz mais nada. Eu só fiquei observando, né? Aí daqui em diante, se eu quiser fazer alguma operação, eu entro no simulador para estudar alguma coisa. E aí eu acompanho o mercado, eu vou analisando, vendo as possíveis regiões onde o mercado tem trabalhado.